Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula. Vamos hoje começar com língua portuguesa. Peguem os cadernos de vocês e abram, por gentileza, na página 130, na lição de casa número 16, tá bom? Podem pegar a caneta verde, colocar o AC, peguem também lápis, borracha, deixem tudo organizado para que a gente possa fazer a correção. Bom, vocês tinham aí o texto da bruxinha, onde vocês deveriam completar com os adjetivos correspondentes para dar o sentido ao texto. Lembrando que quando você vai fazer a combinação do adjetivo com o substantivo, você precisa acompanhá-lo, né? Se ele está no singular ou no plural, ou se ele está no gênero masculino ou feminino. Então, vamos ver se vocês conseguiram e acertaram o exercício. Olha só. A bruxinha. A peça traz para os palcos a consagrada personagem de mais de 30 anos de aparições nos livros e quadrinhos da autora Eva Furnari. O espetáculo é o próprio show da bruxinha que se diverte inventando mágicas e conhecendo novos amigos com quem partilha suas aventuras, um engraçado leão, dragão e, é claro, seu secreto admirador, Gregório. Então, olha só, pessoal, até aqui nós utilizamos o adjetivo novos, engraçado e secreto. Tudo bem até aí? O show, porém, é interrompido pela chegada de um monstro muito desajeitado, que deseja testar a varinha de condão da bruxinha. A partir daí, uma ágil sucessão de imagens narra o duelo do monstro com a bruxinha e seus amigos, como em uma cena de desenho animado, para que, por fim, tudo acabe em uma grande brincadeira. O monstro vira mais um amigo para a divertida trupe de nossa heroína. Então, agora nós colocamos aqui desajeitado, ágil, grande e divertida. Conseguiram? Parabéns! No próximo exercício, nós tínhamos aí o caldeirão, né? 2 caldeirões da bruxa. Em cada caldeirão, nós tínhamos que olhar os desenhos e completar com as palavrinhas correspondentes, tá bom? Para colocar os ingredientes certinho aí dentro de cada caldeirão. Não precisa ser na ordem que eu coloquei, mas o primeiro caldeirão tem que aparecer as seguintes palavras. Veja só. Beleza, proeza, esperteza, chinesa, riqueza e delicadeza. Se você escreveu essas palavras, parabéns, você acertou. E no segundo caldeirão, moleza, baronesa, princesa, duquesa, marquesa e freguesa. Joia? Aí eu tinha que procurar em cada caldeirão uma palavra intrusa, ou seja, uma palavra que não deveria estar nesse grupo. Então, no primeiro caldeirão, a palavra intrusa é chinesa, porque ela é a única que termina com esa com S. As outras são todas com esa com Z. E no segundo caldeirão, a palavra intrusa é esa com Z, porque a única que tem esa com Z é ela. As outras estão todas com esa com S. Muito bem. Tenho certeza aí que a grande maioria conseguiu, certo? Agora nós vamos para a lição de casa número 17, tá? Eu não havia ainda pedido para vocês realizarem, porque a gente vai trabalhar aqui na sala de aula mesmo, tá? Com essa liçãozinha. Essa lição a gente vai fazer juntinhos. Então, o livro Fantástico Mistério de Feirinha, vocês podem, inclusive, colocar a data de hoje, meus amores, tá? Coloca aqui o dia 25/6/2020. Isso mesmo. E agora a gente vai começar a ler os exercícios, então. O livro Fantástico Mistério de Feirinha, do escritor Pedro Bandeira, foi adaptado para teatro e nele o autor narra a história de uma princesinha linda que, bem, veja você mesmo. Então, a Pro já explicou, nós estamos trabalhando com textos teatrais. Eu já expliquei que grandes obras, né, várias obras de escritores se transformaram não só em filmes, mas também em peças teatrais, tá bom? É o caso aí do Mistério da Feiurinha. Então, veja só. Ao iniciarmos o nosso texto, nós já percebemos que se trata de um texto teatral. Por quê? Porque ele não começa com parágrafo e letra maiúscula. Olha só, ele traz o nome de quem vai iniciar a fala. Então, aqui quem inicia a fala é o escritor e depois nós temos a personagem Jerusa, certo?
Outra característica de um texto teatral é que traz as explicações aqui, ó, entre parênteses, né? Que são as nossas rúbricas, lembram disso? Então, o texto teatral, ele detalha muito bem tudo o que está acontecendo. E o que não é fala, ele sempre usa entre parênteses para mostrar para quem está com o texto que é apenas uma explicação, que são observações, que na verdade recebem os nomes aí de rúbricas. Tudo bem? Joia! Então, olha só, o escritor para a plateia, ou seja, ele olha para a plateia e diz: Jerusa não era de grandes letras e talvez por isso mesmo tenha compreendido muito bem o que era ter Branca de Neve a seus pés beijando-lhes as mãos. Compreendeu que Branca de Neve, Cinderela, Feiurinha e tantas outras faziam parte de si como seu próprio sangue, eram o seu passado e a sua cultura. Compreendeu que aquelas heroínas também faziam parte do sangue de todos, ricos, pobres, negros e brancos, nascidos e por nascer. Compreendeu e começou a desvendar para todos nós o fantástico mistério de Feiurinha. As heroínas de Caio sentam-se no chão, à volta de Jerusa, que se senta em uma banqueta. Jerusa. A história de Feiurinha é dos antigos. Quem me contou há mais de 60 anos foi a minha avó, que também ouviu a avó dela contar. A história da Feiurinha era a minha preferida, com o perdão das princesinhas. Entra a música suave. Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma menina muito linda que tinha acabado de nascer de uma casa muito pobre, mas cheia de amor e felicidade. A beleza da menina foi muito comentada e só se falava nisso em todos os lugares, até num lugar distante, um lugar feio, escuro, tenebroso, chegou a fama daquele bebê tão lindo. Naquele lugar moravam sozinhas 3 bruxas tremendas chamadas Ruim, Malvada e, pior ainda, elas tinham acabado de ganhar uma sobrinha para criar e também acabaram de nascer, mas o bebê era horroroso, demais, e as 3 bruxas logo planejaram roubar a linda menina com seus poderes mágicos. Sem de nada desconfiar, na pobre casa dos pais da menina só havia alegria. Acende-se luz na pobre casa dos pais de Feiurinha e a música decresce e entram em cena o pai e a mãe de Feiurinha pobremente vestidos. Em um berço está o bebê. Então, olha só, pessoal. Essa história é bem legal. Não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, mas vale a pena aí a gente ler, quando tivermos a oportunidade, essa história toda, tá? Hoje nós vamos trabalhar apenas até aí, tudo bem? Então, na próxima página, podem colocar na 133 e vamos aos exercícios. Veja o que está sendo pedido, ó. Escreva uma característica do texto que nos faz perceber que se trata de uma peça teatral. Então, antes da leitura, a Pro já deu uma dica, né? Eu expliquei quais são as características que tem no texto teatral, né? Como é que eu sei que aquele texto é de teatro? Então, você vai colocar para mim aí, tudo bem? No terceiro exercício, no trecho abaixo, nós temos adjetivos que foram destacados. Nós vamos ligar os adjetivos com uma flechinha até os substantivos a que eles se referem. Veja só. Mas o bebê era horroroso demais e as 3 bruxas logo planejaram roubar a linda menina com seus poderes mágicos. Sem de nada desconfiar, na pobre casa dos pais da menina só havia alegria. Então vamos analisar o horroroso, a linda, o pobre ou a pobre, e mágicos, que são os adjetivos. Então, quem é horroroso? Ó, mas o bebê era horroroso. Horroroso é a qualidade, a característica que eu estou dando para o bebê, certo? E é isso que você vai fazer com linda, pobre e mágicos. Você vai ligá-lo até o substantivo a que ele se refere. Tudo bem? Terminando de fazer isso, você vai copiar esse trecho novamente aqui embaixo, só que aí você vai mudar, você vai colocar outros adjetivos, tá bom? Lembrem-se que adjetivos são qualidades que eu dou para o substantivo e que é escrito apenas com uma palavra, tá bom? E ele tem que combinar. Se você for colocar o adjetivo e o substantivo estiver no masculino, no feminino, no plural ou no singular, o adjetivo vai acompanhá-lo da mesma maneira. Tudo bem? E por último, no exercício 4, você tem ali ó, as palavras dentro do quadradinho, escritor, letras, Jerusa e nascer. Você vai descobrir, separando as sílabas, quem que eu vou colocar aqui em cada lugarzinho, tá?
Mas tem um detalhe, você tem que, por exemplo, aqui é uma palavra, eu sei que vai ser uma palavra trissílaba, aqui também será trissílaba e aqui será dissílaba e dissílaba. Mas quando eu for separar a palavra, a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra tem que ficar no quadradinho azul. Tudo bem? Então vamos ver, trissílaba. Quem é trissílaba aqui, ó? Vamos ver, escritor é trissílaba. Letras, letras, não é? Jerusa, gerusa, também é. E nascer, nascer, não é. Então, aqui eu só posso completar com escritor ou Jerusa. Mas aí eu percebi que a sílaba tônica desse aqui, o primeiro, não vai ser a última, vai ser a penúltima. Então, vamos ver. Escritor, será que a sílaba tônica do escritor é a penúltima? Vamos lá? Eu falo escritor, escritor. Ou eu falo escritor, escritor. Ou eu falo escritor, escritor. E agora? Eu falo escritor. Muito bem. Então, a sílaba tônica do escritor é a última. Dá para eu colocar o escritor aqui? Não, porque está dizendo que a tônica desta palavra é a penúltima. Então, eu vou para Jerusa. Talvez só pode ser ela, né? Ó, vamos ver. Eu falo Jerusa, Jerusa. Ficou estranho. Vamos ver se é a penúltima sílaba. Jerusa, Jerusa. Melhorou, né? Mas ainda estou em dúvida. Será que não é o G? Vamos lá. Jerusa. Jerusa. Ficou feio demais, né? Muito bem. Então, aqui você vai completar. Você achou. Parabéns. Você vai colocar aqui, ó. G. Finge que a letra da flor tá linda, tá? G. Do. Za. Ai, 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 hein, gente? Faz de conta que tá bonito, tá bom? Então, a Jerusa vai entrar aqui. Deixa eu arrumar o R, que ficou muito feio, né? Escrever com o mouse, ainda não tenho tanta habilidade. Deixa eu tentar fazer um R melhor aqui. Jerusa. Melhorou. Tá ótimo. Aí, assim por diante. Então, você vai colocar as outras palavrinhas, lembrando que no quadradinho azul fica a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Vamos tentar? Termina, pausa, faz tudo bonitinho e volta aqui comigo para a gente continuar juntinhos. Tudo bem? Lembrem-se do nosso combinado, tá? É muito importante vocês pausarem, fazer com calma, prestarem atenção na escrita, no que o exercício está sendo, no que o exercício está pedindo, para depois você fazer a autocorreção comigo. Joia? Então, se você já voltou aqui, é porque você já pausou e já fez os exercícios. Então, vamos à correção. Veja só, pessoal. No segundo exercício, eu coloquei algumas sugestões, porque a resposta ela é pessoal, tá? Então, você poderia dizer que você sabe que é um texto teatral porque tem as rúbricas. Ah, você poderia dizer que tem descrições das cenas e que os personagens estão sendo indicados aí quando eles vão falar, tá? Tudo isso são características. Então, se você colocou alguma delas, você acertou. Tá? Se você também escreveu de uma maneira diferente, mas dando o mesmo sentido, está certo, não se esqueça. No terceiro exercício, nós já havíamos levado o horroroso até o bebê. Agora nós descobrimos que quem é linda? A menina. Quem tem poderes mágicos? Quem tem mágicos? Quem são mágicos, né? Os poderes. E pobre? A casa. Tudo bem? Aqui a Pro não escreveu nada, porque a resposta é pessoal. Cada um ia escrever aí um adjetivo diferente. Então, eu não escrevi, porque aí cada um fez o seu. Mas eu vou dar um exemplo agora rapidinho. Então, eu poderia ter escrito assim, ó. Mas o bebê era estranho demais. E as três bruxas logo planejaram roubar a adorável menina com seus poderes incríveis. Sem de nada desconfiar, na grande casa dos pais da menina só havia alegria. Tá vendo? Eu copiei, né? Na verdade, eu não copiei, eu só falei e fui modificando aí com os meus adjetivos. Aí, se você fez assim, só que com os seus adjetivos, perfeito, certinho, tá? E aqui, a ordem correta, nós já tínhamos visto que ia ser a primeira palavra, Jerusa,
Deixa eu arrumar esse certo bonitinho. Então, a primeira palavrinha nós fizemos juntinhos, né? A gente colocou a Jerusa aqui. A segunda é escritora, a sílaba tônica do escritor é a última. Letras era a próxima. E, por último, o nascer. Tudo bem? Conseguiram? Muito bom. Agora, nós vamos fazer juntinhos a lição de casa número 18. A número 18, nós temos algumas palavrinhas que elas estão, na verdade, faltando uma letrinha, ou S ou Z. Então, você vai pensar na escrita e vai completar as palavras usando S ou Z. O segundo exercício, você não é para fazer ainda. Só faça depois que nós corrigirmos o 1, porque aí a gente vai separar todas as palavrinhas que são com Z de um lado e as que são escritas com S do outro, no nosso painel ortográfico, tá bom? Então, olha só, acompanha comigo. Nós temos a palavra veloz, brasileira, analisar, azeite, vizinho, pesquisa, azedo, frase, certeza e visitar. Aí você vai pensar, coloca os seus conhecimentos em prática, preenche e volta aqui comigo para corrigir. Combinado? Ótimo! Se você já está aqui comigo de volta, é porque você já pausou o vídeo, já fez bonitinho. Então, vamos corrigir. Olha só como ficou, pessoal. Veloz é com Z, brasileira com S, analisar com S, azeite com Z, vizinho com Z. Do outro lado, pesquisa S, azedo Z, frase S, certeza Z e visitar com S. Agora que você já corrigiu tudo, é só arrumar no painel. Todas que nós escrevemos com a letra Z, coloca uma embaixo da outra aqui no painel. E todas que foram escritas com a letra S, também fica no painel, só que do outro lado. Tá bom? Muito bem. Aí, terminando, você já pode colocar o certinho aqui nessa atividade para ficar tudo corrigido. Certo? Bom, quem já está comigo, agora nós vamos fazer um pouquinho de outra matéria. Nós vamos começar aqui com a aulinha de... Aula de História. Vamos lá, meus amores? Peguem, então, seus cadernos de História na página 182. Na página 182 aí de vocês, tá um pouquinho diferente da minha, tá? Porque a Pro fez um breve resumo do que está se tratando aí sobre esse tema, que são instrumentos náuticos. Então, olha só, nós vimos que os portugueses, né, se lançaram ao mar para procurarem aí caminhos, né, para descobrirem novos caminhos, para chegar até as Índias, porque na última aula nós conversamos a respeito das especiarias, lembra? Eles iam lá para as Índias para buscarem as especiarias, que vocês fizeram aí, até estão fazendo, na verdade, a atividade, né, de uma receita que vá especiarias. Naquela época, as especiarias eram caras e só se vendia nas Índias. Então, eles tinham que fazer longos caminhos para chegar até lá. Então, olha só, esse desejo de ir cada vez mais longe, de conquistar riquezas e até mesmo de aventura, incentivou navegadores, né, a aperfeiçoar as embarcações. Então, eles se perdiam muito, então eles ficaram interessados em fazerem instrumentos que os ajudassem nessas navegações para que eles pudessem saber aonde, que caminho, na verdade, seguir, para que eles não se perdessem tantos aí pelos oceanos. Tudo bem? Aí, eu trouxe para vocês, essa parte não tem no livro de vocês, tá? Alguns instrumentos náuticos utilizados naquela época. Veja só, pessoal. Eles usavam o quadrante, tá? Que é um instrumento de madeira ou latão, que permite medir alturas inacessíveis. Então, esse instrumento, ele media a altura. Tinha também a balestilha, que era usada pelos navegadores para medir a altura dos astros. Então, na época que eles faziam essas longas viagens, eles se orientavam pelos astros, né? Então, eles utilizavam aí a balestilha. Também tinha a bússola, que é bem conhecida, que era o principal instrumento da época de orientação.
E nós temos a ampulheta, que servia para medir o tempo, também o principal instrumento que eles utilizavam para medir o tempo nesta época. Na mesma página de vocês, nós temos duas perguntinhas que nós vamos responder. Veja só. A primeira está dizendo assim: que resultados foram alcançados pelos europeus em suas viagens a partir do momento em que esses instrumentos passaram a ser utilizados? Então, a partir do momento que eles começaram a utilizar esses instrumentos, as viagens começaram a ser mais viáveis, ou seja, eles gostavam mais de ir viajar, porque eles acabavam não se perdendo tanto mais, eles sabiam mais os caminhos que eles deveriam traçar, eles começaram a definir as rotas que eles deveriam seguir. Então, vocês podem escrever o seguinte, que as viagens se tornaram mais viáveis e eles não se perdiam tanto, pois as rotas foram ficando cada vez mais exploradas. Tudo bem? Podem copiar e põe certinho. Aí, eu quero que vocês façam uma pesquisa curtinha, tá? Vocês serão investigadores. Destes 4 instrumentos náuticos que eu apresentei para vocês, qual deles será que eles ainda são usados hoje? Então, você vai pesquisar. Aí você vai responder o 2 para Pro. Se você fizer a pesquisa e ver que ele ainda é utilizado nos dias de hoje, você vai escrever que sim. E vai me explicar em quais situações ele é utilizado ainda hoje. Se você ver que ele não é mais utilizado, é só colocar que não. Mas lembrem-se, precisa pesquisar. Tá joia? Ótimo. Aí, meus amores, vamos para a página agora 183. Eu vou abrir aqui no meu livro também para eu acompanhar certinho, igual está no livro de vocês, tá? 183. É o resultado aí da nossa investigação. Então, quando vocês pesquisarem a questão 2 e escreverem, nessa parte aqui, vocês vão colocar quais eram os instrumentos utilizados naquela época, que foi o que eu acabei de apresentar para vocês. Vocês podem desenhar os instrumentos, quem tiver impressora e quiser imprimir, recortar e colar, também pode. O que eu vou colocar aí, Pro? Você vai colocar o quadrante, você vai colocar a bússola, você vai colocar a balestilha e vai colocar também a ampulheta, tá bom? Desenhando, pode imprimir, colar, do jeito que você achar melhor, tá bom? Se for desenhar, lembrem-se de pintar bonitinho para cor, tá? Ótimo, então façam essa atividade e deixem aí arrumadinho para depois a gente corrigir. Agora, nós vamos para a página 184. Nós vamos falar um pouquinho mais ainda de algumas coisas interessantes dessas viagens. Veja o que a nossa amiguinha está dizendo, mas antes, vamos colocar a data aqui, ó. Hoje é 25/6/2020. Hora do texto, olha só. Viagens e mais viagens. O que será que acontecia no dia a dia de uma caravela? Então, olha só, pessoal, o dia a dia de uma caravela tinha incríveis aventuras, mas as caravelas eram feitas em madeira de pinho, carvalho, castanheiro ou sobreiro. Sua estrutura era capaz de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias, então elas eram bem fortes. Apresentavam uma ou mais velas triangulares, longas e altas, presas nos altos mastros. Observe a imagem a seguir e descubra outros detalhes dessas embarcações. Então, vocês depois deem uma olhadinha, uma espiadinha em todos os detalhes das caravelas, que é bem legal, tá bom? Aí, meus amores, agora na próxima página, ainda de vocês é a mesma, tá? Nós temos o texto 1. Então, eu quero que vocês peguem aí o lápis de cor vermelho e nós vamos passar o lápis vermelho em todas essas informações que eu já mostrei aí para vocês. Ó, deixa eu virar minha página. Por que eu sublinhei essas partes de vermelho? Porque são as partes que está falando sobre o interior das caravelas, tá? Como era dentro das caravelas. Então, vamos ler aqui, ó. A alimentação. Como nunca se sabia ao certo quanto tempo ia demorar a viagem e os alimentos frescos se estragavam com facilidade, a base da alimentação a bordo era carne de porco salgada, peixe seco ou salgado, sobretudo sardinhas e pescadas,
Biscoito, pão cozido 2 vezes para ficar bem seco e durar mais tempo. Azeite, vinagre, vinho e água doce. Então, podem passar aqui ou do jeitinho que eu fiz embaixo, ou com bastante capricho pintar em cima aí das letras. Veja o que é melhor para vocês, tá bom? É natural que levassem também frutas e legumes secos. Sempre que era possível, pescavam, né, com redes ou linhas e anzóis. E quando desembarcavam, abasteciam-se de água e alimentos frescos. Chamava-se isso de fazer aguada. Quando eles faziam essas paradas, eles falavam que estavam fazendo aguada, tá? Então, as partes que nós grifamos aqui é o que eles levavam dentro das embarcações para que eles pudessem se alimentar. E fora das embarcações, é que eles pegavam água, eles pescavam. Tudo bem? Joia! Agora, vocês vão pegar o lápis verde e nós vamos sublinhar as informações sobre as acomodações, como é que eles se acomodavam, né, nessas embarcações. Então, veja só. E à noite? À noite dormiam estendidos pelo convés ao relento. Os melhores lugares eram junto à proa, porque aí se escapava mais facilmente as ondas que por vezes varriam o convés. Então, até à noite, até o convés, podem pintar ou grifar de lápis verde. E quando chovia? Não havia nada a fazer. Sem proteção, ficavam todos encharcados e restava-lhes esperar que o tempo mudasse. O porão, destinado aos mantimentos, não oferecia espaço para abrigar gente. Só o capitão e o escrivão dispunham de aposentos fechados. Então, o único aposento fechado que tinha, pessoal, era o porão para guardar todos os mantimentos que eles guardavam, né, para comer durante a viagem, e não dava para colocar mais ninguém lá dentro. E as únicas pessoas que tinham aí um aposento fechado era o escrivão e o capitão. Essas viagens era muito comum ir um escrivão para ir anotando tudo o que acontecia na viagem, tá? E no texto 3, vocês vão pegar agora o lápis azul, tá? Na página 185 agora eu estou, tá? Na página, então, 185 ainda, no texto 3, nós vamos grifar de azul tudo que se fala sobre higiene no interior das caravelas. Como era feita a higienização dessas pessoas, né? Então, veja lá. Higiene era difícil. O asseio era quase impossível. Banho só nas escalas que podiam demorar semanas. Para fazer as necessidades, usavam um balde pendurado do lado de fora do navio para ser lavado pelas ondas. O papel higiênico era uma corda com a ponta desfiada, também dependurada no navio. Uma espécie de pincel molhado à espera do próximo usuário. Até aí vocês vão passar o lápis azul. Meu Deus, que situação precária, hein, pessoal? Pensou, né? Ter que usar uma corda aí para se limpar, difícil, né? E todos tinham que usar, né? Bem complicado a higiene, hein? A medida era precária. O almirante Fernão de Magalhães, que deu a volta ao mundo em 1519, tinha 65 drogas na farmácia. Uma delas era a teriaga, planta usada contra verminoses e flechadas. Antes da aplicação, a ferida era queimada e regada com urina. Nossa, era muito precário, né? E nessas viagens, acontecia, né, das pessoas ficarem doentes por falta de vitamina, né? Por falta de uma péssima higiene. Então, era bem difícil e demorava-se muito, né? Eram viagens muito longas, tá bom? Então, vamos lá, amores. Então, vocês grifaram direitinho. Então, aproveitem aqui, ó, e já pega a caneta verde, já põe certinho onde vocês grifaram. Volta lá e vamos colocar certinho em tudo. Tudo bem? Perfeito. Bom, no diálogo com o texto, na página 186, nós já fizemos tudo aqui que era para sublinhar. Agora nós vamos nas suas conclusões. A partir das informações destacadas em algumas frases escolhidas por você, tire as suas conclusões sobre o dia a dia de uma caravela. Então, a Pro já explicou para vocês o quanto era difícil, né? Se chovia, todo mundo se molhava, né? Não tinha lugar coberto para ficar. A questão da higiene era precária, a alimentação também não dava para se levar muitas coisas, porque estragava. Então, você vai dar sua opinião aqui agora, essa é pessoal. Para você, como que era viver numa caravela? Como era a vida de uma pessoa que se predispunha a viajar dentro de uma caravela?
Coloca aí para Procil, tá? No segundo exercício, quais são as razões que levavam os homens daquela época a se aventurarem? Por que ser uma viagem tão difícil? Por que os homens daquela época queriam ir viajar? Sabendo de todos os problemas, os perigos que eles iam correr, a falta de alimentação, a falta de higiene que eles teriam que enfrentar, né? Tá aí a razão. As razões para as viagens eram diversas, então eu coloquei algumas aqui. Por espírito apenas de aventura, pessoa aventureiro, quer novas emoções. E em busca de riquezas e de terras, tá bom? Então você pode colocar aqui igual da Pro, tá? Naquela época eles eram ansiosos, eles queriam buscar aí novos caminhos e descobrir novas terras. E riquezas também, tá bom? Aí, nós temos na página 187, coloquem a data novamente, tá? A exploração e descoberta. Vamos abrir aí na 187, quem já finalizou. Põe a data de hoje. Isso mesmo. Nós temos grandes navegadores, então, que faziam essas viagens no século XV e XVI, tá? Você viu que foi preciso muito tempo, né? Conhecimento e vontade das pessoas envolvidas nas navegações para conseguir explorar a costa africana. A ideia era navegar em direção ao sul e, se possível, encontrar uma passagem para as Índias, porque eles estavam procurando os caminhos, né, para que chegassem até as Índias. Em 1415, os portugueses deram o primeiro passo em direção ao grande sonho e conquistaram Celta, no norte da África. E, a partir daí, fizeram várias viagens até que, em 1488, Bartolomeu Dias, um experiente navegador, chegou ao sul desse continente. Ele contornou a costa africana, passando por um cabo que foi chamado de Cabo das Tormentas, pois a embarcação havia passado por muitas dificuldades até ali. Ao retornarem a Portugal, porém o rei, né, Dom João II, renomeou esse lugar como Cabo da Boa Esperança, por acreditar que tinham, enfim, encontrado uma passagem para as Índias. Veja que bacana aí a descoberta. Então, nós vamos pegar o marca-texto. Deixa eu voltar aqui, peraí. Desculpem. Vamos pegar o marca-texto e vamos grifar aí uma parte bem interessante e importante. Olha só, nós vamos grifar aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, Bartolomeu Dias, tá? Um experiente navegador. Vamos ver aqui. Contornou a costa africana. E esse lugar foi chamado de Cabo da Boa Esperança. Tá bom? Então, por que eu quis grifar isso? Porque é importantíssimo. Quem contornou o Cabo da Boa Esperança foi Bartolomeu Dias. Ele foi um experiente navegador que conseguiu descobrir esse caminho, tá bom? Então, grifem aí da mesma maneira que a Pro grifou. Joia? Muito bem. Na página seguinte, na 188, os mais importantes navegadores. Olha que interessante, amores. Nós temos aí, a Espanha era um reino vizinho a Portugal, assim como os portugueses, os espanhóis também se unificaram antes das outras regiões da Europa. Então, Cristóvão Colombo era um jovem genovês a serviço do governo espanhol e ele procurava um caminho também para as Índias, diferente do caminho traçado aí pelos portugueses que nós acabamos de ver. Ele acreditava que a Terra tinha o formato de uma esfera, por isso defendia a ideia de navegar em direção ao Ocidente. Já os portugueses seguiam a rota oriental, contornando a África. Observe a imagem abaixo, que destaca as três rotas. Uma da cor verde representa o caminho percorrido pelos portugueses, e na rosa é o caminho dos espanhóis, tá? Então, olha só. E aquela idealizada por Cristóvão Colombo. Isso significa que a procura por terras e mercadorias era o desejo tanto do povo, né, português, quanto os espanhóis. Então, aqui no mapa, nós vemos em verde, ó, aqui Portugal tentava contornar, né, a África para chegar até as Índias, e a Espanha, ela ia aqui seguindo a direção contrária.
tá? Pelo Oriente. Tudo bem? Joia! Aí Colombo partiu da Espanha em 3 de agosto de 1492 com apenas 2 caravelas, que se chamavam Santa Maria e Pinta, são os nomes das caravelas. E tinha também o Manau, que é uma embarcação que se chamava Mina. E foram 90 tripulantes junto com Colombo, tá? Após longos meses no mar, avistaram a nova terra em 12 de outubro e no mesmo ano, quando chegaram a uma das ilhas da região do Caribe, a qual Colombo chamou de San Salvador. Essas terras já eram habitadas pelos aruaques e, no entanto, por acreditarem que tinham chegado às Índias, eles pensaram que eram as Índias, os espanhóis os chamavam de índios. As terras encontradas pelos espanhóis faziam parte de um novo continente, desconhecido pelos europeus. Mais tarde, esse continente seria chamado de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Observe na ilustração abaixo a chegada de Cristóvão Colombo à ilha do Guanani, atual San Salvador. Então, aqui nós temos a imagem do Cristóvão Colombo, tá? Chegando a essas terras. Tudo bem, meus amores? Então, a nossa aula hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se de fazer, então, todas as atividades, tá joia? E que de terça e quinta nós temos aí a nossa live especial com a turma. E se você ainda não realizou alguma atividade, e tem tudo aqui os lembretes para vocês observarem as datas e as páginas que devem ser feitas. Não esqueçam de encaminhar para a Pro. Tudo bem? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!